Nas sombras secretas, sob o grande cenário da Segunda Guerra Mundial, 41 agentes femininas da seção F da Executiva de Operações Especiais Britânica moviam-se como peças silenciosas e letais de xadrez pelo tabuleiro que era a França ocupada. Junto aos colegas homens, essas mulheres foram fundamentais na resistência francesa e na libertação da França do domínio nazista. Ao final da guerra, apenas 26 dessas mulheres destemidas sobreviveram, e assim a vitória dos aliados teve o amargo sabor da perda para aqueles que permaneceram. 12 delas foram executadas, tendo suas vidas extintas tão abruptamente quanto uma vela ao vento. Esta é a história de uma dessas corajosas agentes femininas do Executivo de Operações Especiais, Violette Rain Elisabeth Sabot. Violette Bushel veio ao mundo no radiante coração de Paris em 26 de junho de 1921. A única menina entre seus 4 irmãos, ela era o resultado cativante de uma união intrigante. Seu pai, Charles George Bushel, como inglês, foi atraído para o teatro ardente da Primeira Guerra Mundial como motorista do exército britânico. Enquanto servia seu país, ele conheceu e se encantou por Raina Blanche Leroy, costureira de Pont-Remy-Somme. Após os tiros de artilharia da Grande Guerra cessarem, eles se estabeleceram em Londres. Charles tornou-se um faz-tudo, trabalhando como taxista e vendendo carros. Quando a década de 1930 chegou, porém, ela trouxe consigo o frio aperto da Grande Depressão, e a família Bushel não ficou imune. Charles e Rainer tomaram a dolorosa decisão de mandar a jovem Violette e seu irmão mais novo, Dick, para viverem com a tia materna na tranquila rusticidade da Picardia. O espírito aventureiro de Violette encontrou um lar e ela aprendeu francês fluentemente. A família se reuniu novamente no sul de Londres após seu 11º aniversário. Violette cresceu e virou uma jovem cheia de vida, um furacão de energia entre irmãos e primos. Na ginástica, ciclismo ou patinação no gelo, ela encarava todos os desafios físicos com entusiasmo. No fundo, ela era uma moleca, passando horas aprimorando a pontaria sob a rígida tutela do pai. Diziam que ela raramente errava um alvo. Ao retornar a Londres, Violette teve que reaprender inglês depois de se matricular em uma escola em Brixton. Sua habilidade bilíngue a tornava uma curiosidade entre os colegas de classe, e dentro de casa, o francês era frequentemente sua língua preferida. Exceto quando estava com o pai, que falava inglês e com quem frequentemente discutia. Após uma discussão, ela até fugiu para a França, mas como muitos pré-adolescentes, logo voltou para casa. Quando entrou na adolescência, Violette ficou encantada com o mundo da moda francesa. Aos 14 anos, ela virou aprendiz de corseteira em South Kensington. Mais tarde, ela percorreria os corredores movimentados enquanto trabalhava na Woolworths da Oxford Street e, quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, ela estava trabalhando na famosa loja de departamentos de Brixton, Le Bon Marché. A jovem Violette jamais poderia imaginar que, em breve, trocaria sua agulha e linha por uma submetralhadora Sten. No amanhecer de 1940, Violette entrou no Exército Feminino do Campo, criado para trazer mulheres ao trabalho agrícola e suprir a ausência dos homens enviados à guerra. Ela viajou aos passos de Fareham, em Hampshire, onde trabalhou como colhedora de morangos. Não demorou muito, porém, para que ela fosse atraída de volta ao coração de Londres, onde entrou no ventre metálico de uma fábrica de armamentos em Acton. Foi enquanto trabalhava lá que, em meio ao caos jubiloso do desfile do Dia da Bastilha em Londres, em 1940 ela conheceu Etienne Sebo. Ele era húngaro e galante suboficial da Legião Estrangeira Francesa. Seus corações se uniram em um romance intenso. Após breve namoro, casaram-se em cerimônia íntima 5 semanas depois. Violette, 19, e Etienne, 31, quase não aproveitaram o casamento antes de Etienne ser chamado pelo dever. Violette, agora senhora Sabo, operava as centrais telefônicas no Correio Geral, dedos ágeis nas teclas enquanto o bombardeio ocorria fora. Para alguém como Violette, a monotonia do trabalho logo se tornou insuportável. Ela foi incentivada a se alistar no Serviço Territorial Auxiliar,
o que fez em 11 de setembro de 1941. Após o treinamento em artilharia, ela foi designada para Frodsham, em Cheshire. Lá, ela se surpreendeu ao descobrir a gravidez, trocou o uniforme por roupas de maternidade e voltou a Londres para esperar seu primeiro filho. Em 8 de junho de 1942, morando em Notting Hill, ela deu à luz sua filha Tânia Seibo. Sem que Violeta soubesse, um dia após o nascimento de Tânia, seu marido enfrentou o ataque da 15ª Divisão Panzer em Bir Hakeim, norte da África. Violeta logo retornou ao trabalho, agora na fábrica de aeronaves South Morden, onde seu pai atuava. Foi durante esse período que ela recebeu a terrível notícia da morte de Etienne. Seu coração doía por ele ter morrido sem conhecer a filha deles. A morte de Etienne fortaleceu sua decisão de aceitar o treinamento como agente de campo da Executiva de Operações Especiais britânica. Essa foi sua homenagem comovente ao seu amor perdido, sua rebelião pessoal contra o inimigo que a havia privado dele. Como Violette Sabo foi recrutada pela Executiva de Operações Especiais ainda é um mistério, já que seu arquivo oficial revela pouco. Sua fluência em francês e o notável tempo no Auxiliary Territorial Service provavelmente atraíram a atenção da Executivo de Operações Especiais que recrutava para a seção F, enviando agentes à França ocupada para combater o exército alemão. Assim, só podemos imaginar que Violette teria recebido um convite para comparecer a uma entrevista sobre trabalho de guerra com um homem chamado E. Potter. Por trás desse pseudônimo comum estava Selwyn Jepson, astuto recrutador da seção F. Violette foi selecionada para o difícil papel de agente de campo e oficialmente integrada à 1ª Brigada de Enfermagem de Socorro, um disfarce civil comum das operativas femininas do Executivo de Operações Especiais. Sua introdução ao mundo sombrio da espionagem a levou para o STS-4, uma escola de treinamento isolada situada nos vastos terrenos da Casa Winterfold. Apesar de algumas reservas, seus instrutores a enviaram para a Escola de Treinamento Especial 24 do Grupo A, em outro campo remoto nas terras altas da Escócia. Seu desempenho novamente recebeu avaliações mistas, mas mesmo assim, ela avançou para o Grupo B e para a fase final de seu treinamento. O próximo destino de Violette foi a ilustre Escola de Aperfeiçoamento do Executivo de Operações Especiais em Beaulieu, em Hampshire. Um turbilhão de instruções a aguardava, da arte de escapar à ciência da criptografia, reconhecimento de uniformes, armamentos e treinamento em demolições. O auge do exaustivo treinamento foi dominar o salto de paraquedas no aeroporto de Ringway, perto de Manchester. Um acidente em sua tentativa inicial causou uma torção grave no tornozelo, forçando-a a pausar para se recuperar e adiando seu envio à França. Recuperada do ferimento, Violette concluiu o curso de paraquedismo e foi aprovada em fevereiro de 1944. Durante uma pausa no treinamento e ciente de que logo iria para a França, Violette fez seu testamento, deixando tudo para sua filha Tânia. Preparando-se para a guerra, Violette iniciou sua primeira missão na França como agente da Executivo de Operações Especiais. Na França, a primeira missão de Violette foi atuar como mensageira para a rede de vendas de Philippe Loehr. No entanto, após receber relatos da França de que vários membros da resistência na região de Rouen haviam sido presos pela Gestapo, a missão teve que ser adiada. Esse atraso inesperado acabou sendo uma sorte para Violette, dando a ela tempo para um curso de reciclagem em operação de rádio em Londres. Nesse período, Violette conheceu o famoso criptógrafo da Executivo de Operações Especiais, Leo Marx. Visto como desajustado pelos superiores no treinamento, Marx tornou-se herói da Executivo de Operações Especiais. Na época, a Executivo de Operações Especiais utilizava um sistema falho de códigos de poemas para criptografar mensagens em código Morse. Violette recebeu uma cantiga francesa como cifra, mas diante de sua dificuldade em aprender, Marx lhe deu sua própria composição, A Vida que Eu Tenho, como poema código. Assim como Violette e os agentes da Executivo de Operações Especiais protegiam suas comunicações, também precisamos cuidar da segurança de nossas identidades online em 2023. O que nos leva ao patrocinador do vídeo de hoje, Surfshark VPN.
O Surfshark VPN criptografa seus dados online, protegendo contra grandes empresas, roubo de identidade e ataques cibernéticos. Se a promessa de vida digital segura não te convencer, pense nisso. O Surfshark VPN permite contornar restrições geográficas ao mudar sua localização virtual para mais de 3.200 servidores em 100 países. Esse recurso te dá acesso a bibliotecas de conteúdo e serviços de streaming do mundo todo, que poderiam estar bloqueados na sua região. O diferencial do Surfshark VPN é permitir o uso em vários dispositivos simultaneamente, algo que a maioria dos concorrentes não oferece. A Surfshark oferece 3 meses grátis com o código Felipe no checkout. Para aproveitar essa oferta, clique no link na descrição abaixo ou acesse surfshark.deals/Felipe. Na noite de 5 para 6 de abril de 1944, uma aeronave Westland Lysander levou Violette e Layer da Royal Air Force Chelmsford, em Bedfordshire, para a França ocupada, pousando perto da vila de Azay-le-Rideau, no Vale do Loire. Violette assumiu o disfarce e a identidade de Corinne Rain-Leroy, uma secretária comercial. Sob o codinome Louise, apelido de seu passado, Violette e Lure, como Major Charles Staunton, trabalharam para avaliar os danos das prisões alemãs. A tarefa assustadora de Violette era investigar as ruínas de uma rede que já contou com mais de 120 membros. Ela viajou sozinha por toda a área de operação da rede para investigar mais a fundo. O que ela descobriu foi sombrio. A rede estava em ruínas irreparáveis. Sua liderança já havia sido dizimada. Violette voltou para Lure e entregou a ele seu relatório sombrio. Sua missão, embora trouxesse na maior parte más notícias, foi um sucesso graças às informações que Violette conseguiu reunir sobre a localização das fábricas locais que produziam materiais de guerra para o exército alemão. Essas informações foram usadas para planejar os alvos dos bombardeios aliados. Por seus esforços, Violette foi promovida a aspirante. Violette voltou para a Inglaterra em 30 de abril de 1944, mas não teve muito tempo para descansar depois de retornar para casa, pois o desembarque aliado no dia D estava marcado para poucas semanas depois. Ela logo foi chamada de volta à França para sua segunda e, infelizmente, última missão. O mau tempo e as patrulhas constantes do exército alemão frustraram 2 tentativas do Executivo de Operações Especiais de enviar Violette de volta à França. Então, ao amanhecer do dia 8 de junho de 1944, apenas 2 dias após o dia D, Violette partiu pelos céus a bordo de um Liberator da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, junto com seus colegas agentes do Executivo de Operações Especiais. A equipe foi lançada de paraquedas nos arredores de Limoges, no centro-oeste da França. Com o codinome Salesman Secours, a missão da equipe era criar uma nova rede entre grupos de resistência locais e apoiar a libertação aliada da França. Adotando o codinome de uma jovem viúva de Nantes, Madame Villerat, Violette foi encarregada de ajudar a organizar a desordem dos maquis locais e sabotar as linhas de comunicação alemãs. Layer ficou desapontado ao descobrir, para seu desgosto, que os maquis locais eram mal liderados e estavam mal preparados para a tarefa em questão. Com um ar de determinação, Layer enviou Violette como seu oficial de ligação para os grupos mais ativos dos maquis em Corrèze e na Dordogne. Esses grupos eram liderados por Jacques Poirier, do Executivo de Operações Especiais, chefe do recém-renomeado Circuito Digger. Sem que eles soubessem, estavam operando sob a sombra imponente da 2ª Divisão Panzer SS alemã, que avançava lentamente para o norte em direção aos campos de batalha da Normandia, justamente pelo território onde eles atuavam. É discutível que a falta de informações sobre os movimentos do exército alemão na região acabaria custando a vida de Violette. Violette iniciou sua missão na manhã de 10 de junho. Apesar do julgamento de Louis, Violette errou ao viajar de carona em um Citroën conduzido por um jovem líder maquis, apelidado de Anastasie, na verdade Jacques Dufour, em vez de ir de bicicleta. Com uma metralhadora Sten, munição, terno leve e sapatos baixos, Violette iniciou sua jornada.
Viajando em desafio à proibição alemã do uso de carros franceses após o dia D, a dupla corria o risco de chamar ainda mais atenção para si, enquanto percorria os 50 quilômetros até o próximo ponto de parada de Violette. Após buscar Jean Barriot, outro membro da resistência, a viagem pelos campos ensolarados do centro-sul da França foi interrompida. Logo fora de Salon-Latour surgiu uma barreira alemã diante deles. As tropas alemãs buscavam desesperadas por Helmut Kampf, Sturmbannführer da Waffen-SS, sequestrado pela resistência francesa. Os soldados alemães logo suspeitaram ao ver o veículo francês na estrada. Quando Dufour diminuiu a velocidade, Barriot, desarmado, aproveitou para fugir, pulou do veículo e voltou à base para alertar a equipe de vendas sobre o perigo. Quando Dufour parou o carro, ele e Violette entraram em ação. Seguiu-se um tiroteio intenso, ambos os lados atirando sem piedade. Blindados alemães logo chegaram ao local. Encurralados, Violette e Dufour pularam um portão e correram até um riacho. Durante o processo, Violette torceu gravemente o tornozelo já machucado. Não havia como ela continuar a pé, então ela insistiu para que Dufour seguisse sem ela. Atrás do véu de um milharal, ela buscou refúgio sob uma macieira e forneceu fogo de cobertura, permitindo assim que Dufour escapasse. Por 30 minutos ela travou uma guerra solitária contra os alemães. No confronto, ela matou um cabo alemão e feriu outros. Inevitavelmente, suas reservas de munição se esgotaram. Ferida e sozinha, ela caiu nas mãos de seu inimigo alemão. Violette foi logo transferida para a custódia do Sicherheitsdienst, o serviço de segurança da SS em Limoges. Lá ela foi interrogada por 4 dias. Ela não revelou nada, apenas disse aos captores seu nome falso, Vicky Taylor. Ela foi transferida para a prisão de Fresnes, em Paris, para mais interrogatórios e tortura pelo serviço de segurança. Nesse ponto, os alemães já estavam bem cientes de sua verdadeira identidade e de seu papel como agente da Executivo de Operações Especiais. Não haveria final feliz para Violetta. Enquanto o Terceiro Exército dos Estados Unidos da América de George Patton e as forças aliadas avançavam pela França rumo a Paris, os alemães transferiram seus prisioneiros franceses mais valiosos para a Alemanha. Algemada a colega da Executivo de Operações Especiais Denise Bloch, Violetta e outros agentes presos, muitos rostos conhecidos, foram levados para um trem em 8 de agosto de 1944. Ao chegarem a Reims, eles foram confinados em um grande celeiro por algumas noites agitadas. Durante esse período, Violetta, presa a uma otimista Bloch, conseguiu lavar suas roupas e compartilhar suas experiências assustadoras com seu colega Harry Pulev. Eles viajaram até Saarbrücken e, em 25 de agosto de 1944, após 18 dias difíceis, chegaram ao campo de concentração de Ravensbrück. Ravensbrück era um campo feminino, onde Violetta ficou com Denise Bloch e Lilian Rolfe, ambas da Executivo de Operações Especiais. Apesar dos trabalhos exaustivos e da fome devastadora no cativeiro, Violetta mostrou uma resiliência contagiante entre suas companheiras de prisão. Após recusar corajosamente fabricar munição em uma fábrica de armamentos próxima, Violetta e muitas outras foram obrigadas a trabalhar fora dos limites do campo cavando batatas. No inverno, as mulheres foram levadas para um campo de punição em Königsberg, onde sofreram trabalhos físicos brutais. Suportando chamadas torturantes nas primeiras horas da manhã e vestidas apenas com roupas finas de verão para enfrentar os ventos gelados da Prússia Oriental, as prisioneiras mal sobreviviam com suas rações escassas de comida. Apesar da situação, Violette seguia esperançosa pela libertação e tramava sua fuga durante o trabalho. No fim de janeiro de 1945, as 3 agentes britânicas em cativeiro, já sofrendo, foram isoladas, o que abalou o espírito resiliente de Violette. Nos becos frios e sombrios de Ravensbrück, a história de coragem e resistência de uma jovem mulher foi tragicamente interrompida. Aos 23 anos, Violette encarou corajosamente sua morte, ajoelhando-se diante do SS Rottenführer Schultz. O tiro fatal ecoou no beco silencioso, sob o olhar impassível de Fritz Schüren,
comandante do campo que decretou sua sentença de morte. Denise Bloch e Lilian Rolfe, ambas tão debilitadas que precisaram ser levadas em macas, tiveram o mesmo destino implacável. A data exata da execução não é conhecida, mas acredita-se que ocorreu em ou antes de 5 de fevereiro de 1945, quase 2 meses antes da libertação de Ravensbrück pelo Exército Vermelho. Em uma avaliação retrospectiva, Max Hastings, em 2012, celebrou o legado de Violette como uma mulher adorada pelos homens e mulheres do Executivo de Operações Especiais, tanto por sua coragem quanto por seu riso cockney contagiante e interminável. Os relatórios dos instrutores eram um misto de elogios e críticas, questionando sua finesse e influenciabilidade, mas admirando seu ânimo e vontade de agradar. Em 17 de dezembro de 1946, Violette foi a segunda mulher homenageada póstumamente com a Cruz Jorge. O governo francês homenageou sua coragem em 1947, com a Croix de Guerre com estrela de bronze, e em 1973 com a Médaille de la Résistance. A Cruz Jorge de Violette, publicada em 17 de dezembro de 1946, foi entregue à sua filha de 4 anos, Tânia, pelo próprio rei Jorge VI. Etienne Szabo também recebeu postumamente a Croix de Guerre por seus serviços militares à França. Acredita-se que as honrarias combinadas de Violette e Etienne os tornem o casal mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. No cenário da mídia, a vida de Violette Szabo brilhou como um farol de coragem, sendo comemorada em publicações e no glamour das telas de cinema. O drama britânico de guerra Grave Seu Nome com Orgulho foi lançado em 1958, adaptado do livro de R.J. Mini. Tânia Szabo escreveu um relato emocionante das missões de sua mãe na França, publicado em 2007 como Jovem, Corajosa e Bela. Hoje, o nome de Violette Szabo permanece como uma inscrição no Memorial Executivo de Operações Especiais de Valençay, um testemunho de seu sacrifício pela libertação da França.